Senhoras e senhores, nossa, minha cadeira quis se apresentar também. Sejam bem-vindos ao Nós Reage, eu sou o Carlos Daniel, lembre-se desse nome. E hoje nós vamos assistir uma coisa diferente, saindo um pouco das músicas de animes. Tem um caso que me falaram e eu fiquei curioso pra saber mais detalhes, que é o caso do Cellbit com a ex-namorada dele, eu acho que o nome dele é Sassá. Eu quero dizer que eu não sei nada desse caso, gente, nada assim no sentido. Não acompanho o Cellbit, eu conheço ele de longe, de pessoas que acompanham, mas eu nunca cheguei a assistir um conteúdo do Cellbit pra valer, nunca peguei assim pra assistir alguma coisa dele pra valer, mas sempre vi ele de longe ali assim, participando em outros vídeos que eu assistia também. E a Sassá tá um pouco, também não conheço nada da Sassá, basicamente sabia que eles namoravam, né, era um casal de internet público, né. Mas então, aconteceu uma parada aí, me contaram por alta e eu fiquei curioso pra saber mais detalhes sobre o caso. Enfim, eu não quero falar muito porque eu não sei se é exatamente isso que me falaram, quero saber se é isso mesmo. E aí eu fiquei pensando, cara, que vídeo que eu vejo sobre esse caso, porque eu não conheço muitos canais de tretas, na verdade, né. O Digo não postou nada, né, então eu não sei se eu devo esperar ele, se eu devia esperar ele. Mas aí me falaram, né, pô, tem um Wagner, ele já cobriu o caso, né, falaram agora há pouco, na verdade. Beleza, o Wagner tá sempre ligado nesses casos que acontecem. Bora ver o que o Wagner falou sobre isso e eu vou dar minha opinião sobre o caso. Inclusive, se vocês tiverem mais vídeos sobre esse assunto, inclusive vídeos defendendo a Sassá, gostaria de ver também. Vai que tem, né, vai que tem, tipo, não, na verdade, ela é a vítima mesmo. Aconteceu um negócio aqui muito errado. E tem esse vídeo aqui desse cara falando a verdade. Também quero ver outro lado, mano. Eu não quero comprar lados logo de cara. Então vamos sempre priorizar o que é factual, né? Enfim, vamos lá. Vou ver se aqui vai ser meu primeiro contato com o caso. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque o assunto de hoje é tenso, é bem pesado, então é bom que vocês estejam bem. Bom, não é de hoje que a Sassá expõe o Cellbit, faz acusações pesadas contra ele. Os dois namoraram há muitos anos atrás e ela sempre tratou a relação que os dois tiveram publicamente como se tivesse sido um relacionamento completamente abusivo por parte do Cellbit. Já acusou o cara várias vezes de ser muito ciumento, de ser muito controlador, de ser tóxico em geral, e há poucos dias ela fez a acusação mais grave de todas. A acusação essa que motivou o Cellbit finalmente a se defender. Ele passou anos sendo cancelado, xingado, ameaçado, hostilizado. A pergunta é por que ele não se defendeu antes, né? Bora ver se ele vai dizer. Mas a última acusação foi o estopim e hoje finalmente a internet inteira sabe que, como sempre, toda história tem dois lados. E é muito perigoso você simplesmente sair acreditando cegamente em um deles. Por isso... Exatamente, por isso mesmo que eu até falei. Cara, se tem mais conteúdos que eu preciso ver do outro lado, me mostrem, tá? Eu não tô aqui, tipo, pra ver o primeiro vídeo e começar a falar sobre fatos que aconteceram. O Wagner tem uma credibilidade comigo, porque eu já vi vídeos dele que realmente explodiram minha mente. Com fatos, provas, prints, coisas desse tipo. Então, obviamente, eu vou aqui por ele primeiro. Mas se tiver coisa que eu preciso ver, gente, fala isso aí. Porque, mano, a gente tem que ter a mente aberta. Provavelmente eu vou estar vendo um lado da história, mas também tem que ver o outro, né? Eu não sei nada porque não acompanho, não tenho Twitter, né? Então... Isso lá atrás, quando a Sassá fez uma das acusações mais graves, a que mais repercutiu na época, o que eu fiz foi analisar bem as acusações que ela estava fazendo, avaliar se os relatos eram realmente consistentes e, mais importante, eu fui atrás de entender o outro lado. Então eu conversei com o Cellbit na época, ele me contou algumas coisas, outras eu já tinha até mesmo presenciado, e a partir disso eu formei a minha opinião e produzi o vídeo aqui pro canal, levando pra vocês a minha visão sobre o exposed que a Sassá tinha dado no Cellbit. E acredito que justamente por fazer o que 99,9% da internet não fez, o meu vídeo é praticamente uma das únicas coisas em toda a internet sobre esse caso da Sassá e do Cellbit que envelheceu bem depois desse exposed que o Cellbit finalmente fez. Eu não sabia de tudo que ele contou no exposed. Eu vou entrar em mais detalhes, adicionar algumas informações que eu tenho, informações que eu também guardei comigo durante todos esses anos a pedido do próprio Cellbit, mas agora que ele finalmente levou o caso a público, já não tem mais problema falar. Ah, então eles eram... Falar, né? Eu só vou confirmar. Eles eram próximos, assim, pra conversar, né? Ou eles têm pelo menos o número um do outro, né? Eu não quero simplesmente contar pra vocês o que aconteceu. Não vou simplesmente ler o que já tá público na internet só pra vocês que têm preguiça de ler todas as páginas, querem ficar atualizados sobre a treta do momento. Até porque esse trabalho eu meio que já fiz há 4 anos, quando essas informações não eram públicas. Então, naquela época, passar essa visão pro público era muito mais importante, era mais pertinente. Afinal, não vi o esse vídeo da internet pra não sabia que ele tinha feito esse vídeo. Absurdamente impreciso. E como já aconteceu em vários outros casos, eu senti que eu precisava ir contra a maré, passar uma visão
mais crítica e mais bem embasada, já que um cara estava tendo a sua reputação destruída de maneira bastante injusta. Então a minha análise mais direta e até mais empática sobre esse caso tá naquele vídeo de 4 anos atrás. Podem assistir ainda hoje, que eu diria que ele tá mais atual do que nunca. Porque no vídeo de hoje eu vou aproveitar essa reviravolta na treta do Cellbit e da Sassá para passar algumas mensagens, para falar algumas coisas, algumas que até estão entaladas aqui que eu considero muito importantes. Então vamos lá. Em primeiro lugar, por que o Cellbit demorou tanto tempo para se defender? Será que é porque ele precisava reunir essas provas? Será que é porque ele simplesmente queria deixar esse assunto para lá, deixar o assunto morrer? Bom, na minha opinião, e isso realmente é só o que eu acho, eu não conversei com o Cellbit sobre isso, mas na minha opinião, ele demorou para responder por causa da cultura do cancelamento, somada ao feminismo radical que sempre tomou conta do Twitter. Por que eu acho isso? Bom, além de ser bastante óbvio, alguns trechos desse documento que foi escrito pelo Cellbit transparecem esse pensamento dele. Por exemplo, esse aqui. Eu aprendi depois de todos esses anos que nessa situação eu sempre vou ser visto como culpado, não importa o que eu fale. Qualquer tipo de defesa ou argumento vai ser sempre acusado de estar silenciando ela. Acusado de estar silenciando ela. E se eu fico quieto, que foi o que eu fiz por todos esses anos, isso é interpretado como... ele ficou quieto porque está confirmando que é verdade o que ela disse, né? E aí ela continuou acusando ele de coisas cada vez mais absurdas. Então, assim, dá pra ver, por essa primeira parte do relato... Não, isso aqui já mostra que era outra época. Ainda bem que isso mudou, cara. A internet tá cada vez mais de saco cheio dessas falsas acusações. E tá querendo ver realmente a verdade. Uma parte, né? Uma parcela. Porque a outra parcela tá complicado ainda. Mas isso aqui já dá pra entender ele, cara. E ainda hoje o Cellbit tinha um receio muito grande de como a versão dele seria recebida. Já vamos tirar isso aqui da mesa de uma vez. Eu não conheço totalmente os posicionamentos ideológicos do Cellbit, mas claramente ele está bem mais para a esquerda. E por favor, deixem isso de lado. Não analisem a situação com o estômago. Ele tá colhendo o que plantou. Não, o fato do cara ser de esquerda não faz com que ele mereça isso. Porém, eu acredito sim que foi um agravante, porque como boa parte do público dele fez o L, e boa parte desse público também é feminista, e boa parte desse público é militante, ou seja, boa parte desse público é cancelador, e não só o público como o grupo de amigos e influenciadores aos quais ele se cercou ao longo desses últimos anos, tudo isso faz com que o cara fique numa posição muito mais vulnerável. Porque... Caramba, peraí, mas isso aqui tem que ver, né? É uma coisa que o Wagner tá dizendo que acha, aparentemente, né? Mas o Cellbit, ele assumidamente tem um posicionamento de esquerda? Ou ele falou assim, não, é isso aí mesmo, faz o L, caramba. Ou pelo menos já falou que o posicionamento dele tá virado mais pra esquerda, ou coisa do tipo. Ou é mais a atitude deles que transpareceu isso? Porque, na verdade, isso é até interessante, na verdade, no sentido assim, a gente não tá vendo, por exemplo, um cara de direita que geralmente não seria ouvido pela galera do cancelamento falando, tá ligado? A gente tá vendo uma galera, um cara de esquerda indo contra, digamos assim, a maré do cancelamento, tá ligado? Então isso aí é uma parada aqui, calma aí. Quer dizer que existe uma coisa lá dentro mesmo que as próprias pessoas que fazem parte do movimento estão discordando ou estão sofrendo, né? É uma coisa pertinente aí de se pensar, da realidade, E sim, Cellbit está dentro de uma bolha que não quer escutar a versão do homem. Eu acho que esse é o primeiro grande problema aqui. Ele próprio percebia... Mas assim, Wagner, ninguém quer escutar a versão do homem, geralmente, tá ligado? Nesse caso, é muito difícil, cara. É muito difícil. E eu nem falo só galera da esquerda, tá ligado? Eu falo da galera da direita também. Muita gente, assim, como esse tipo de acusação mexe muito com o passional da pessoa, né? Mexe muito com o sentimento. Algumas pessoas se cegam de raiva, de ódio, de revolta. Então, existe isso. Eu já fui um cara assim também. De escutar e já ficar, puta que pariu, desgraçado. Hoje em dia, fala uma parada assim, eu já fico... mas quando foi isso aí? Como é que é isso aí? Qual é essa história? Me fala mais sobre isso aí. Me fala a história dessa pessoa, dessa outra pessoa aqui também. Mas eu acho que não é exclusivamente uma parada da bolha ali, apesar de eu acho que tem mais sim, claro, que a cultura do cancelamento vem mais da esquerda. Na verdade, vem exclusivamente da esquerda, né? Mas a direita também cancela. É uma coisa que eu acho que abrange os dois lados. Esse tipo de desconfiança, né? Acreditava nisso e por isso achava que era melhor não se defender. Afinal de contas, um homem não pode jamais invalidar as palavras de uma mulher, mesmo que seja para se defender de uma acusação falsa. Acontece que eu conheço uma mulher assim, tipo, pessoalmente, tá ligado? Que a outra pode falar pra ela que fez uma merda, ela vai defendê-la até o fim. Mesmo que, sei lá, a menina tenha esfaqueado a outra, tá ligado? Esfaqueado um cara. Não, mas amiga, veja bem. Cara, não é assim, mano. Você tem primeiro aceitar que as pessoas são pessoas, seres humanos são seres humanos, independente do sexo. E os seres humanos são falhos. Aceitando isso, você consegue entender que esse tipo de injustiça acontece com todo mundo. Tem gente que vive num mundo fantasioso, cara. Ao longo desses anos em que a Sassá vem tentando expor o Cellbit, a cultura do cancelamento foi enfraquecendo muito. Então, eu acredito
que o estopim que fez o Selbit se pronunciar e se defender tenha sido essa última acusação dela, que foi a mais pesada de todas, e que aparentemente também foi feita para prejudicar o cara internacionalmente, já que ele tá envolvido ali numa premiação. Mas eu imagino... Então, né, ele tá no auge dele agora, o Selbit. Um dos auges dele. O RPG dele fez muito sucesso, ele tá vendendo pra caramba. Eu vejo pessoas próximas a mim que gostam dele. Eu acho que ele tá mais forte do que nunca hoje, né? Meio oportuno, né, essa acusação. que, em parte, pelo menos, ele deve ter ficado um pouco mais confiante e confortável de contar o lado dele, no momento em que o cancelamento já não é mais tão bizarro, tão forte, tão decisivo quanto era alguns anos atrás. Então, me parece que o Selbit tinha lá algum medo de ser cancelado, ele não queria ficar marcado como um cara que estava tentando silenciar uma mulher, apagar as reclamações, os relatos de uma mulher que dizia ter sido vítima de um relacionamento abusivo. E então ele preferia só colocar panos quentes nessa história, falar que ele melhorou, que ele não é mais aquela pessoa e deixar por isso mesmo. Eu acho que ele já deveria ter se defendido lá atrás. Até porque eu nem sei se o Selbit tem noção de toda a dimensão do problema. Eu acho que ele deve saber que a Sassá não queimava ele só publicamente. Com certeza ele sabe disso. Ela também agia nos bastidores pra, sempre que possível, tentar fazer a caveira do cara. Eu acho que ele realmente deixou isso aqui crescer muito mais do que deveria. Mas é o relacionamento dele, é decisão dele, ele escolhe como que ele quer conduzir isso aqui. Por isso que, mesmo ele tendo me contado algumas coisas há 4 anos atrás, eu respeitei a vontade do cara de deixar isso no sigilo. Ainda que eu tenha feito um vídeo mostrando que ele não era esse monstro que a Sassá estava tentando pintar publicamente, eu simplesmente mantive para mim as informações que ele me passou, porque é isso que eu sempre faço, tá? E isso acontece em alguns casos. Já tiveram outros exposeds, ou não necessariamente exposed, já tiveram acontecimentos que repercutiram muito publicamente e que eu tinha informações privilegiadas de bastidores que eu simplesmente não revelei porque não cabia a mim, né? E porque a pessoa que precisaria levar aquilo a público estava optando por não levar, então jamais vou ser eu que vou fazer esse papel de jogar a merda no ventilador confidenciais dos outros. Mas é interessante falar isso para que vocês saibam que, às vezes, a leitura que eu tô fazendo desse caso público tem mais informações e é mais bem embasada do que eu posso mostrar para vocês. Óbvio que às vezes isso é frustrante. Eu vejo uma pessoa lá simplesmente alheia a tudo que realmente aconteceu, falando um monte de merda. Ah, tá passando pano pro cara, tá falando isso com base em droga nenhuma, sendo que na realidade é o oposto, né? Eu tenho mais informações do que essa pessoa, mas ela, que só sabe do que leu na internet, e olha lá, às vezes nem leu tudo que tinha pra ler, é que fica com essa postura arrogante como se soubesse tudo. Enfim, a acusação mais recente da Sassá foi essa aqui, de que ela teria sofrido agressão sexual do Selbit. E aí o Selbit se defendeu disso. Eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria sem ter noção das coisas, como se fosse engraçado. Infelizmente eu achava normal sentir dor e sofria uma pressão do caralho para alimentar a autoestima dele publicamente. Então falava merda achando que ia agradar. Tomei vergonha na cara, bando de imbecil. O que a pessoa falou? Nunca vou esquecer dela dando detalhes de como era doido dar a buceta para o Selbit porque o pau dele era grosso. Ela falou isso e ela falava explicitamente uma coisa dessa, mas era uma parada que era só pra aumentar a autoestima dele. Ela falava com essas palavras, com essa intensidade, mas era só pra aumentar a autoestima dele. Na verdade, era totalmente o contrário. Ela se sentia profundamente ferida. Assim, se ela falava isso aqui que o cara tweetou mesmo, nessa intensidade, me parece meio estranho isso ser totalmente o contrário. Porque se for um negócio do tipo que ela falava assim, ah, não, é bom demais, pô, é uma maravilha, eba, sabe? Agora falar coisas desse nível, já acho que demonstra mais uma leveza sobre o assunto. A não ser que não, vai que a psicologia da parada é diferente, né? Vai que ela extrapolava pra esconder as mágoas. Enfim, tô só lendo aqui, né? 2 argumentos, basicamente. O primeiro é que, durante todos esses anos, tentando fazer a caveira do cara, ela nunca tinha feito essa acusação. E olha que ela já tentou destruir a reputação dele de várias formas diferentes. Mas ela nunca tinha chegado ao ponto de fazer uma acusação tão grave, que é realmente muito suspeito. Uma pessoa como a Sassá está nitidamente tentando destruir a reputação do cara. Guardar uma informação dessas durante tantos anos e só agora soltar isso é sim pra lá de suspeito. E o segundo argumento é que o Selbit é assexual e a própria Sassá sabia disso e ele consegue provar que os dois já conversaram sobre isso. Ela sabia e ela pede uma confirmação do Selbit. Você era mesmo assexual? E aí ele fala: tem jeito de perguntar, 22 de maio de 2018, só tô curioso, mas você é sexual mesmo?
Ou era outro rolê? De não gostar de sexo? Sou. Essa semana me acusou de agressão sexual. É completamente mentira. É hora de finalmente contar tudo que eu vivi. Esse relacionamento começou em 2015. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. E ela tinha 20. 9 anos atrás, eu terminei com ela em 2017. 2 anos depois. Então foi 2 anos só de relacionamento. Isso aqui era muito mais. Depois que eu terminei com ela, eu nunca respondi nenhuma dessas ligações que ela fez publicamente sobre mim. Eu não queria que meus seguidores fizessem uma caça às bruxas e muito menos queria expor um relacionamento pessoal que só traria mais dor. Foi o que eu pensei. O único pronunciamento que fiz foi relatando que fiz terapia. Nunca mencionei o nome dela e nunca falei de nada que ela fez comigo. Eu nunca ataquei, estimulei qualquer tipo de ataque de ódio contra ela. Em todos esses anos. Cara, eu vou pegar esse PDF pra ler. Fala, mano. de não gostar de sexo? É isso, eu sou. O Selbit mostra mais alguns prints, onde fica claro que ele já conversou sobre isso com alguns amigos mais próximos. Mostra que alguns amigos mais Os caras fizeram um dossiê de todas as vezes que eu demonstrei ser assexual na internet. Pessoalmente, isso não significa que eu não consigo ter sexo. Mas eu simplesmente não tenho interesse ou vontade. próximos. Mostra que alguns vídeos da internet compilam momentos em que ele deixa claro ser assexual. Tem uma questão nesse texto dele que eu meio que contesto, porque ele trata assexual como uma sexualidade, que é uma coisa que a comunidade LGBT faz, mas que não tem muito sentido. É como você tratar ateísmo como uma religião. Se o cara é ateu, então ele não é teísta. Então eu vou mais naquela linha argumentativa de que se você é sexual, isso não é uma sexualidade. Isso seria mais a ausência de uma sexualidade. O que Faz sentido pra caralho, na verdade. preciso, né? É mais desinteresse em sexo. É estranho você pensar em um homem heterossexual que não gosta de sexo como sendo parte do guarda-chuva LGBT, mas isso é só um detalhe conceitual que eu quis pincelar aqui. Fato é, o Selbit tem problemas com sexo. Ele fala que hoje em dia não tem mais, que ele tem uma vida sexual saudável com a atual namorada dele. Mas ele passou por um trauma. Eu sempre fui assim, desde criança, e apesar de me interessar romanticamente e me apaixonar normalmente por pessoas, eu não sinto vontade de ter relação sexual de nenhum tipo. Eu sempre cresci sentindo que tinha alguma coisa diferente comigo em relação a outras pessoas, questionei muito minha sexualidade, e não entendia se eu era gay ou se tinha alguma coisa fisicamente errada comigo. E acreditava que talvez fosse entender tudo quando perdesse a virgindade. Inclusive, atualmente, eu tenho uma vida sexual saudável com a minha atual Sexual namorada. na infância. Ele foi abusado por uma garota quando ele tinha 9 anos. Como eu disse no começo do vídeo, é uma história bem pesada. E eu acho essa parte do relato dele, além de muito triste, um tanto complicada. Porque assim, um cara que admite ter sofrido abuso sexual aos 9 anos, mais pra frente também admite ter problemas referentes a sexo. Óbvio, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sei se o Selbit chegou a conversar sobre isso com um especialista, mas não me parece muito improvável que possa haver uma ligação aí. Um evento traumático aos 9 anos de natureza sexual talvez possa fazer a pessoa desenvolver um certo complexo com o sexo que faça com que ela não tenha interesse. Porém, infelizmente, o próprio Selbit, como eu já falei, relata que hoje ele tem uma vida sexual saudável. Na verdade, isso pra mim faz total sentido, cara. Se não, né? No caso, em todos os casos acontecem. Se teve um abuso na infância, tem várias coisas que podem acontecer na mente da pessoa, né? Tem pessoas que, por exemplo, viram gays por causa disso, né? Viram homossexuais. Tem pessoas que têm aversão a sexo, né? Tipo assim, só de ouvir já treme, já fica angustiado. Tem gente que simplesmente perde interesse em várias coisas, sabe? Tem várias coisas que podem acontecer. Pra mim, essa conexão faz total sentido, na verdade. Isso faz completamente sentido. É isso que importa, né? Porque o sexo tá ligado justamente a uma coisa ruim que a pessoa viveu. Então ela não quer mais viver aquilo novamente. Isso, porque tem uma parte do relato dele que transforma essa questão em algo bastante relevante. Aqui, ó, ela também pedia... Cara, e eu vou te falar uma parada. É corajoso o Selbit falar isso também, cara. E assim, eu não falo nem só por o abuso ser uma parada fora de falar, mas no caso dele também é uma coisa específica, porque a internet, as pessoas em geral, não levam muito a sério abuso de um homem, né? Convenhamos, ainda mais se ele foi abusado por uma mulher. Nossa, é aí que a galera tá mais foda-se ainda, sabe? A galera vai falar o quê? Sortudo, hein, garoto? É isso que o pessoal pensa, tá ligado? É isso que o pessoal acha que a criança tem que pensar. Pode ser que algumas pessoas que sofreram isso pensem isso, alguns meninos pensem isso. Provavelmente sim, mas a sociedade já julga por si só, né, se o moleque sentiu um trauma em relação a uma coisa que aconteceu, ainda mais se for uma mulher. Quer dizer, se for um homem, o pessoal geralmente vai entender. Mas se for uma mulher que abusou um menino, aí não, aí a internet tá... Ah, deixa de ser viado, cara, queria ter tido a sorte que você teve, porra. Ia Coisa desse constantemente tipo, né? que eu fizesse exames e tratamentos médicos pra tentar me consertar, né, pra começar a sentir interesse em sexo. Todas as relações sexuais que eu tive com ela iam até ela se sentir satisfeita.
e então ela pedia para que eu terminasse sozinho. Eu conversei com elas inúmeras vezes sobre ser assexual enquanto estávamos juntos, comentei que havia falado na terapia e que estava lendo mais sobre em comunidades da internet. Então aqui, ele falou sobre ser assexual na terapia. Eu imagino que ele deve ter contado sobre a experiência traumática que ele teve aos 9 anos também, né? Mas isso ele não fala no relato. Porém, ele fez terapia e hoje ele fala que tá bem, então vou assumir que o problema foi resolvido. E ele continua falando que ela não acreditava que era possível ele ser assexual, insistia que tinha algo errado com ele. Ele também fala, ó, perdi a conta e foi resolvido. E ele continua falando que ela não acreditava que era possível ele ser assexual, insistia que tinha algo errado com ele. Ele também fala, ó, perdi a conta de quantas vezes ela fez eu me sentir obrigado a fazer sexo com ela, mesmo quando eu claramente não queria. Só para que ela se sentisse satisfeita, pelo medo de que se eu não fizesse ela iria me trair. Mesmo sabendo que esse era um assunto que eu não gostava de expor, o que faz sentido para uma pessoa nas condições dele, ela ainda falava publicamente da nossa vida sexual só para que eu me sentisse mais pressionado a ir ver logo o que tem de errado. Essa parte do relato, se fosse uma mulher falando sobre um homem, ela não seria só a descrição de um relacionamento abusivo, tá? Vocês podem ter certeza absoluta de que, no mínimo pelos militantes canceladores da internet, isso que ele descreveu seria estupro. Eu já até falei sobre isso em outras oportunidades. É muito complicada essa visão de que verdade, tá acontecendo um... Isso que eu falei, é dificílimo a sociedade, assim, masculina principalmente, eu acredito que isso tá mais no erro nos homens, mas as mulheres também, de compreender a complexidade e a natureza de um abuso masculino. Ainda mais se for feito por uma pessoa do sexo oposto. É foda, mano. Dentro de um relacionamento porque um dos dois do casal quer fazer sexo e o outro não quer, e aí acaba sendo pressionado até ceder. Porque assim, isso pode tranquilamente acontecer dos dois lados. E é natural que namorados busquem satisfazer uns aos outros, mesmo quando isso não necessariamente vai satisfazer a si mesmo. A gente entende isso com muita facilidade em questões menos controversas. A namorada quer ir num domingo na casa dos pais dela, o cara não tá tão afim, mas ele acaba indo pra satisfazer ela, pra deixar ela feliz. O cara tá querendo ir no estádio de futebol, a mina nem gosta muito de futebol, mas acaba indo junto com o cara pra fazer companhia, pra ficar perto dele. Tá passando um filme no cinema que um dos dois quer muito ir assistir, o outro não gosta muito, não tem tanto interesse, mas acaba indo junto. Um dos dois tá com muita dor, o outro vai lá, faz uma massagem pra aliviar. E no sexo isso pode acontecer também. Um dos dois tá com muito tesão, o outro não tá tanto, mas vai lá e faz a sua parte. O problema nesse relato do Selbit... É uma parada que é até complicado de falar, sabe? Muitas pessoas não estão prontas pra ouvir isso, mas é uma realidade. Ainda mais peculiar é o fato de que, por ser assexual, ele nunca tinha vontade. Então, ele basicamente só fazia sexo meio que sob pressão. Isso é complicado pra ela também, né? Eu acho que ou um assexual namora outro assexual pra que... E aí me veio um outro ponto, né? Por que ele não terminou logo com ela devido a isso? Ele tava se encontrando, ok. Eu acredito que seja isso, né? Que ele até ficou com ela pela primeira vez, aí viu que não era isso, mas ele manteve o relacionamento ali. Eu acho, assim, também, que por outro lado é uma parada tipo, cara, se tá tão ruim assim pra você, se é uma parada que te faz mal, que você não sente vontade e tal. Alongar isso também, poxa, é foda também. É um argumento contra ele também, isso aí. Meio que, né, você vive num abuso constantemente e não sai dele. Eu sei que existem complexos psicológicos e pode ter outras motivações pro cara não querer terminar, achando que ele vai se encontrar ali no final. Mas também acho que isso é uma falha ali do relacionamento da parte dele também. É uma coisa que você tem que cortar logo. Mas eu vou imaginar que ele era jovem nessa época, não sei quantos anos o Selbit tem, né? Mas é uma parada que eu pensei fazer sexo, isso não seja um problema no relacionamento. Ou de qualquer maneira, quando o cara entende a sua condição de assexual, ou a garota, ela precisa entender que o parceiro não é assexual, né? E que então, mesmo sem vontade, é complicado manter o outro em completa castidade, né? Então, assim, é um debate super complexo, mas eu não tenho a menor dúvida de que se fosse o contrário, muitos militantes estariam sim falando que isso aqui é estupro. Todas as vezes que a Sassá transou com o Selbit, ela estava estuprando ele. Como já deve ter ficado claro durante toda a explicação, eu não acho que seja o caso. Mas, de qualquer maneira, fica bem difícil de acreditar na versão dela, né? De que ela sofria agressão sexual num relacionamento que tinha essa configuração. Ela meio que dá a entender que sofreu agressão sexual porque machucava. O Selbit também conta no relato dele que ela zoava ele bastante porque ele não sabia fazer direito, fazia piadas em público, constrangia em público, fazia comentário falando, tu tem que ensinar ele a meter, porque ele não sabe meter direito, enfim, que ela ficava humilhando ele com essa questão. Então, eu não sei se ele pode realmente ter machucado ela em algum momento, porque ele não sabia direito o que estava fazendo, mas
Cara, provavelmente ela tá só distorcendo pra caramba a história. Porque ela faz isso, tá? E aqui eu posso falar com bastante propriedade. A Sassá mente e distorce histórias e acontecimentos. E não é achismo, eu vi com os meus próprios olhos. Pra quem não se lembra, a Sassá chegou a tretar com a Ayu há muito tempo atrás, quando as feministas estavam perseguindo a Ayu. Ela estava dando as opiniões políticas dela. E aí um grupo de feministas, vários grupos na verdade, estavam lá tentando cancelar ela. A Sassá foi nesse meio e entrou numa call direta com a Ayu para debater sobre feminismo. E eu tava junto, a gente namorava nessa época, né? Eu morava junto com a Ayu. Eu vi a forma com que a Ayu tava conversando nessa ligação diretamente com a Sassá. E eu vi a forma que a Sassá foi contar a história depois. E detalhe, que ela que não quis que a conversa fosse ao vivo ou fosse gravada. E ela simplesmente distorceu tudo, manipulou tudo. A Ayu tava falando calmamente, tava só tentando colocar os argumentos dela, tava sendo interrompida porque a Sassá chamou ela pra conversar e na conversa, quando ela chegou, tinham mais 2 outras garotas ao mesmo tempo, que não era o combinado. E aí tinham 3 garotas atacando ela, criticando ela, xingando ela, e ela tava tendo uma paciência, olha, invejável. Pra depois a Sassá sair inventando que não, que ela tava desequilibrada, não sei o que, enfim, mentindo mesmo. Eu vi que ela... Cara, tem gente também que tem um entendimento errado do que é falar sério, né? Assim, não tô dizendo que esse foi o caso dela, pode ter só mentido por mau caratismo meu, aparentemente foi isso. Mas tem gente que também tem isso, você não pode falar assim seriamente com a pessoa que ela acha que você tá brigando. Eu acho que é alguma condição psicológica que a pessoa tem que ela nunca levou uma conversa a sério por muito tempo, ou ela só levou expor na vida dela também, né? Então tem gente que tem, às vezes, que a pessoa fala sério assim, na moral, não, na moral, cara, para de fazer isso, não é uma parada legal, não. E a pessoa fica tipo, não, ele ficou aqui irritadíssimo, falou gritando aqui assim, perdeu a linha, tipo, não, tô falando de boa, tô falando pra você parar. Uma coisa que não me agrada. Então, tipo, tem gente que não consegue interpretar uma conversa séria. Acho que tudo é treta, tudo é briga, tudo é afronto. Eu não sei o que gera um transtorno psicológico na pessoa pra ela ver a vida dessa forma. Mas eu conheço muita gente assim. Conheci e me afastei de todos eles praticamente. E toda vez que eu conheço uma pessoa assim, eu tento me afastar de novo. Uma pessoa que vê assim, ela tem uma visão muito avermelhada das coisas. Vermelha que eu digo assim, intensas, mas violento. O vermelho pode ser várias coisas, né? Mas pode ser também a violência da parada. Tem gente que vê assim as coisas. Enfim. Esse caso que eu presenciei, somado aos relatos do Selbit, e também aos relatos da Caju e do Yang, tá? Que entraram no meio dessa história, vocês já vão ver daqui a pouco. Tudo isso me leva a crer que a Sassá é meio patológica até, sabe? Parece uma coisa muito constante no comportamento dela, pra falar de uma forma super leve. Eu acho que ela acredita nas mentiras que ela conta. Ela parece esse tipo de pessoa. O que significa que ou ela consegue se convencer, né? Ou ela conta a mentira tantas vezes que começa a acreditar nisso, ou ela vê o mundo de uma forma meio distorcida. Na cabeça dela, realmente foi daquele jeito, por mais que não tenha sido. Esse aqui pode ter sido mais um desses casos. Eu acho que pode ser isso também, mas tem gente que vive, sabe o que aconteceu, mas devido a uma falta de conversa constante, uma falta de acompanhamento psicológico, uma falta de aceitação, a pessoa ela começa a aceitar a própria verdade, mesmo ela sabendo o que aconteceu. Então, assim, já aconteceu, assim, de ter rolado uma conversa, isso é um caso meu, né, ter rolado uma conversa, uma aceitação sobre a situação, a pessoa aceitar, beleza, fechou, é isso aí, acabou, tamo junto. E tudo em paz. E depois a pessoa vai lá e tá falando totalmente o contrário do que ela combinou. Então, isso é uma coisa que, tipo assim, e aí você chegar lá na pessoa e falar, pô, não foi o que a gente tinha combinado, não foi essa realidade que a gente tinha concordado que tinha acontecido. Aí a pessoa vai e se acalma, fala, não, é que, não foi bem isso, não, vou até apagar o que eu postei. Já aconteceu isso comigo. Então é uma coisa assim, a pessoa ela tem que ter um acompanhamento, porque senão ela quer que você fique lá pressionando ela, trazendo o fato toda vez pra ela começar a aceitar na cabeça dela, porque eu acho que é uma falta de aceitação. É uma raiva, uma angústia, uma tristeza, um ódio, seja lá o que for, que não deixa ela abraçar o fato, e sim abraçar a distorção que ela quer ter sobre a situação, porque ela está revoltada ainda. Então eu acho que talvez seja o caso da Sassá, no caso, sabe? Eu acho que é por aí a situação. É uma revolta e o cara lá tá crescendo, o cara tá sendo famoso, o cara tá ganhando dinheiro e ela não aceita, não aceita, não aceita, não aceita. Isso vai distorcendo cada vez mais a realidade dela. E ela vai ficando nisso aí porque o cara não fala nada. Agora, acho que, eu não sei como é que isso aí impactou nela agora, isso que ele postou. Será que ela viu isso aqui e falou, pô, é tudo mentira? Ou será que ela olhou assim e falou, caralho, fiz merda, tá ligado? Talvez tenha tido uma relação muito paia entre os dois, que ela foi trabalhando na cabeça dela até acreditar que realmente ela sofreu isso. Ou ela tá só inventando, e por isso que ela só foi contar isso 7 anos depois, mesmo já tendo feito vários exposeds contra o cara. Parece que ela vai querendo chocar cada vez mais, né? Ela definitivamente não se conforma com o fato de que ela não conseguiu destruir a carreira do Selbit, porque nitidamente é o objetivo dela. Ela quer destruir o cara, quer destruir a reputação dele. E é por isso que ela não larga o osso.
Na sequência, o Selbit também se defende das outras acusações que ele sofreu. E ele conta como começou o relacionamento dele com a Sassá. E olha só, já começou numa traição. É outro comportamento recorrente. O início do relacionamento e outras acusações. Eu conheci minha ex-namorada em 2015, em um evento chamado XNA 2015. Eu tinha um painel para conversar com alguns seguidores e tirar algumas fotos. Nesses eventos, todos os convidados ficaram lá separados em salas separadas e podendo conversar. Lá eu conheci ela, primeira vez, e logo de cara, nós já começamos a flertar um com o outro. Ela tava namorando? Não, é outro comportamento recorrente. Por esses relatos a gente descobre que a Sassá traiu o Yang, que é um ex-pro player de LoL, com o Selbit. Depois ela traiu o Selbit com um ex dela. E depois que ela terminou com o Selbit, ela começou a namorar outro cara e também... Cara, assim... Mudando aqui o foco, não tô falando aqui de merecimento em relação ao Selbit, porque ele sofreu uma injustiça aqui também, mas eu não consigo também ver uma coisa dessa e não achar o cara também extremamente imbecil. Não consigo, cara. Então, assim, só isso aqui já mudou toda a minha concepção. Você tá falando que o cara pegou uma menina comprometida? Cara, assim... Pau no cu dele, vamos lá, né? Vamos lá, né? Eu não vou concordar com uma porra dessa, tá ligado? E pior, ele ainda foi um imbecil também, um burro, de ainda acreditar que iria ser diferente. Mano, eu vou falar uma parada aqui pra vocês. A pessoa que trai o namorado pra ficar com você, que trai a namorada pra ficar com você, ela vai trair você também. Ela vai trair você também, porque isso é uma condição psicológica. Isso não é porque você tem a pica maior, tá ligado? Isso não é porque você tem a buceta mais de mel, tá ligado? Não, é a pessoa que tem um problema na cabeça dela. Existe uma condição psicológica porque isso vai ficar se repetindo e repetindo até ela tomar no cu dela. Ou pelo menos ela reconhecer o próprio erro. Então, não caiam nessa. Já vi vários casos sobre isso. Toda vez que uma pessoa trai a pessoa pra ficar com outra, ela também trai essa outra. E sempre, 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 sempre. Já nesse caso aqui que ele tá falando que o Selbit já traiu, já pegou na namorada do outro cara, não sei o que ele vai falar em relação a isso, não sei o que foi dito pelo próprio Selbit, mas eu tenho medo de um pau no cu, né, também. Convenhamos que isso aqui não se faz. Meio que traiu esse cara com o Selbit, porque tava flertando com o Selbit enquanto namorava com o outro. Ou seja, a mina é uma coleção de red flags, né? O Selbit conta aqui que conheceu ela num evento, que ela tava também, lá né? junto com o Yang. Ele não sabia que eles estavam namorando. Ela inventou umas mentiras pra ele. Primeiro falou que não era ninguém, depois falou que era só um rolo, depois admitiu que tava namorando, mas que o relacionamento tava ruim, que ela já ia terminar. Mas ela acabou ficando mesmo com o Selbit enquanto ainda namorava o Yang. E o próprio Yang apareceu pra Selbit enquanto ainda namorava o Yang. Calma aí, bora ver aqui. Entrevista, nós conversamos por cerca de 30 minutos, eu tinha acabado de fazer 18 e já tinha namorado várias vezes. Nos pegamos o número do WhatsApp, um do outro, e aí nós encontramos de novo e continuamos conversando um pouco. Durante a noite fui enviar uma mensagem pra ela e percebi que a foto do WhatsApp dela era uma selfie de um homem, não dela. Ah, então ele não sabia, calma, isso muda. E o próprio Yang apareceu pra esclarecer o lado... Guys, como me envolveram num bagulho que eu não queria ser envolvido, então fui ler o PDF de 19 páginas do Selbit. Sei que falei pra deixar a treta pra eles, mas me veio algumas memórias do ocorrido depois de ler a parte que me envolve. Eu acho que foi necessário ter colocado que ela namorava um jogo de LoL e ter colocado no link de um vídeo onde eu apareço com ela. Mas enfim, olhando pro vídeo do link lá, eu lembro desse dia dela falando com ele mesmo. Eu fiquei desconfiado que parece que eles estavam trocando contato. Quando eu questionei ela, negou, então achei que era coisa da minha cabeça, mas pelo visto não era. Mais pra frente, a gente meio que tava tretando por causa disso, a gente foi ficar no Skype com uns amigos, que era a mesma situação, mas não adiantou, no fim a gente terminou mesmo. Na época eu tinha ficado bem mal, uma situação cheia de neurose na cabeça, porque eu não sabia se realmente tinha sido traído não, e também por ter sido meu próprio namoro, meu primeiro namoro. Porque depois apareceu namorando e eu preferi acreditar que não tinha sido. Mas talvez no fundo uma parte de mim ficou neurótica, me afetou em alguns futuros. E sim, ele postou um vídeo que ele tava só tentando tirar a situação por menos, levar na brincadeira, tipo, isso aconteceu há muito tempo, nem sei o que aconteceu, não me joga no meio dessa treta não. Mas ele acabou lendo o relato do Selbit e acabou ficando bolado com isso. E, cara, nesse relato o Yang basicamente está confirmando a versão do Selbit. Ele fala que ele não sabia até hoje se ele realmente tinha sido traído, mas que as coisas que o Selbit falou batiam bastante com o que tinha acontecido com ele, e que ele sempre manteve na cabeça essa dúvida. Será que eu fui traído mesmo? Será que eu não fui? Aqui, ó, olhando pro vídeo, que ele postou um vídeo onde o Yang aparecia, eu lembro desse dia que ela realmente estava falando com ele. Eu fiquei meio desconfiado, porque parecia que eles estavam trocando contato. Quando eu questionei, ela negou, então achei que era coisa da minha cabeça, mas pelo visto não era. Mais pra frente a gente meio que tava tretando por causa disso, e aí a gente foi cá no Skype com uns amigos que tentaram amenizar a situação, mas não adiantou, no fim a gente terminou. Na época eu tinha ficado bem mal com a situação, cheio de neurose na cabeça, porque eu não sabia se eu realmente tinha sido traído ou não, e também por ter sido meu primeiro namoro. Pouco tempo depois, eles
eles apareceram namorando e eu preferi acreditar que não tinha sido traído. Mas talvez bem lá no fundo uma parte de mim ficou neurótica com isso, o que me afetou em alguns relacionamentos futuros. E sim, eu sei que eu falei no vídeo que eu não sabia se rolou, mas eu tinha algumas desconfianças na época, e lendo o relato PDF, algumas coisas se encaixam. Ele tenta se colocar fora da treta no resto do relato, mas o que a gente consegue ver aqui? Que é mais um cara que a Sassá ferrou a cabeça, né? Deixou o maluco completamente neurótico, traiu ele, mentiu, manipulou os dois, então é mais um padrão, ela tenta manipular todas as pessoas ao redor dela, e enquanto ela sai por aí traindo os caras, deixando eles cheios de neurose, manipulando toda a situação, ela tem coragem de ir pra internet se fazer de vítima, de injustiçada, enquanto deixa um rastro de destruição pra trás. O Selbit ainda falou, algumas pessoas do cenário de LoL que conheciam ela me alertaram que ela costumava trocar de namorado com bastante frequência e que já tinham escutado umas histórias de traição antes. Então, provavelmente, além das 3 traições que a gente sabe só por essas histórias envolvendo essas pessoas, ainda tiveram outros. O Selbit fala que ela já tinha tido vários namorados até namorar com ela, enquanto ela era a primeira namorada. Eu fico me perguntando, claro que isso é uma condição psicológica e às vezes a pessoa não tem controle, mas o que uma menina dessa tá procurando, afinal de contas? Uma menina assim que fica trocando de namorado como se troca de roupa e trai, que é bem complexo, eu tenho opiniões sobre isso, o que eu acho que deve ser, mas é curioso, isso existe pra caralho. E ele fala, ó, toda essa situação me deixou extremamente traumatizado e paranoico. Mas esse era só o começo. E aqui é mais uma parada que vale ressaltar. A mina já começou o relacionamento traindo outro cara com ele. Não só isso, como ela mentiu, manipulou ele e ficou namorando com 2 durante um bom tempo, praticamente. Isso, naturalmente, deixou o Selbit inseguro. Fora o fato de que ele não estava conseguindo desempenhar bem na cama, vamos colocar assim, e ele estava, obviamente, também muito preocupado. O que não ficou claro pra mim aqui é se em algum momento o Selbit soube que eles estavam... O namoro ali foi fruto de uma traição. Porque parece que ele só soube depois que eles terminaram, ou ele soube durante o namoro deles. Tipo assim, enquanto o Selbit estava namorando a Sassá, uma hora ele soube, ela largou o cara pra ficar comigo, né? Ela tá ficando comigo enquanto tá ficando com o cara. Ou ele soube durante, enfim. Com o fato de ser assexual, né, e como isso impactaria no relacionamento. Ela fazia o cara se sentir extremamente mal por essa questão da vida sexual dos dois. Encaixa perfeitamente no relato que ele falou, né? Que ele se sentia pressionado a transar com ela porque ele tinha medo que ela traísse ele. E a gente vai ver que mais adiante no relato, tinham outros motivos que deixaram ele desconfiado de que poderia estar sendo traído. E aí o que a Sassá fala? Que o Selbit era ciumento, controlador. Mas assim, naquele vídeo de 4 anos atrás, eu já falei por alto sobre a questão dos ciúmes, né? Que em relacionamentos de adolescentes é normal você sentir ciúme em alguma medida. Os ciúmes é normal em relações, especialmente no começo e especialmente quando vocês são mais jovens, quando as pessoas são mais jovens, os dois que estão se relacionando. Porém, os ciúmes passa a ser um problema quando se torna doentio, né? Quando foge completamente do nível do saudável ali. Então, se antes de saber dos detalhes dessa história, eu já imaginava que ciúmes em alguma medida era natural, até pelo fato de serem 2 figuras públicas, então obviamente ela recebia muitos comentários, e ela instigava ciúmes nele também, tá? A gente vai ver isso em uma parte aqui do relato que é bem importante ler. Enfim, além de saber que o ciúme já era natural, ele tinha outros ótimos motivos pra sentir ciúmes dela. E aí ela pegar isso pra falar que o cara era tóxico no relacionamento, ela não podia nem trair todos os namorados dela e fazer um monte de coisas pra lá de suspeitas sem o namorado dela ficar com ciúmes. Olha que coisa ridícula. Aqui ele conta a história de quando ela acusou ele de ter trancado ela no banheiro, de ter jogado ela pra fora, expulsado ela de casa, jogado as coisas dela no lixo. Ele mostra como na verdade foi uma distorção completa do dia que ele descobriu que ela tinha traído ele. Ele obviamente ficou então eles terminaram com a traição? Eu expulsei ela de casa, nós nunca moramos juntos, ele morava 20 minutos de mim. Ela morava 20 minutos de mim, apesar de dormir na minha casa, às vezes porque éramos namorados. Durante o nosso relacionamento, ela constantemente contava histórias sobre um ex-namorado específico, um abusador que cheirava cocaína, que assediou sexualmente ela, que invadiu a casa dela, que ameaçou se matar pra ficar com ela, e que ela já tinha até chamado a polícia contra ele. Ela contava como tinha bloqueado ele de tudo, mas ele ainda tentava conversar com ela depois de anos. E até totalmente pistola, mandou sim ela sair do apartamento. Eles não moravam juntos. Ela tava lá com ele naquele dia, mas ela tinha um apartamento dela. E o cara descobriu que foi traído, mandou ela embora. E aí ela transformou isso num caso de abuso. E como que ele descobriu que foi traído? Isso também é interessante. Ela sempre contava pra ele sobre um ex-namorado que ela teve, que era maluco, psicopata, controlador, abusivo, um cara tóxico que perseguia ela e não sei mais o que. E aí um belo dia eles estavam... Cara, isso aí pra mim, hoje em dia, fala mais sobre a outra pessoa do que sobre o namorado dela, sinceramente. Quando eu escuto isso aí, algumas vezes é verdade, mas
Cara, hoje em dia não dá pra acreditar mais nessas malucas, tá ligado? Ou nesses malucos também, que seja, né? Quando o cara fica falando, ai, que minha namorada, minha ex-namorada era isso, era aquilo, era X, Y, H, ou a menina fala muito disso também. Você tem que ficar com uma pulga atrás da orelha, tem que ficar assim, será que é isso mesmo? Ou será que era você que projetava suas inseguranças nessa pessoa e você distorceu completamente na sua cabeça o que você fez de errado no relacionamento? Hoje em dia eu não consigo acreditar isso mais de cara. A pessoa começa a falar, principalmente quando ela fala de graça. Quando a pessoa fala de graça pra ficar cacetando o outro, você vê que isso é mais mágoa. Vendo alguma coisa no celular e aparece uma notificação desse cara, que ela tava falando que era um monstro completo. Aí ele percebe que ela não só não tinha bloqueado esse cara, como ela disse que tinha bloqueado, como eles ainda estavam conversando, mandando mensagens. E aí ele foi ver e descobriu nessas mensagens que eles estavam inclusive combinando de voltar. E assim ele descobriu que estava sendo traído por um ex que ela fazia caveira e pintava como tóxico, ao mesmo tempo em que ela queria voltar com esse cara. Depois de tudo que a gente viu, é muito difícil não acreditar nessa parte da história, porque é tão, mas tão compatível com o tipo de pessoa que a Sassá Galera, entendo que isso aqui na verdade é um comportamento muito previsível, cara. Muito previsível. Bom, assim, primeira vez da pessoa... é que nem aquele meme do James Franco, né? Na forca, primeira vez. Mas é um comportamento previsível. Fique atento aos sinais, sabe? Esse tipo de coisa é mais normal do que parece. A pessoa fica falando muito mal do ex, muito mal do ex, muito mal do ex. São duas coisas. Primeiro, provavelmente ela que foi abusiva. A pessoa que tá falando muito mal do ex ou da ex. Foi ela que foi abusiva, distorceu na cabeça dela. E tem muita mágoa dessa pessoa. E também sente falta. Às vezes, é um jeito dela permanecer a pessoa viva na mente dela. Ficar falando mal da pessoa é um jeito dela manter a memória dessa pessoa. Se essa pessoa volta, pede com um jeitinho, pede pra voltar e tal, essa pessoa vai voltar. Ela gosta mais dele, tá ligado? É só uma coisa que eu já vi muito acontecer, cara. Já vi muito acontecer. demonstra ser. E também tem uma coisa interessante nessa parte do relato, ó. Ele fala, ela me agredia constantemente, o que na época eu achava normal por estar no meu primeiro relacionamento. Eu pensava que todas as namoradas devem bater nos seus namorados, ainda mais por ela ser uma mulher menor do que eu. Na época eu não considerava aquilo uma agressão de verdade, mesmo me machucando. Mesmo com ela me agredindo com tapas e empurrões mais de uma vez, eu nunca revidei nem toquei um dedo nela. Essa parte é interessante falar, porque é um daqueles momentos super polêmicos de verdades inconvenientes que ninguém fala. Então deixa eu lançar aqui a true pra vocês. Esse tipo de caso, tá? Mulher batendo no namorado, é realmente uma coisa assustadoramente normal. Mas muito, muito normal. Eu tenho certeza que esse é um dos tipos de casos mais subnotificados de todos. Olha só. Eu comecei a namorar lá pelos 12 anos. E durante a minha adolescência Caralho, eu tive Wagner. várias Mandou ver, mano. namoradinhas. E eu falo pra vocês, não só por mim, mas porque eu também era aquele amigo pra quem todos os amigos costumavam desabafar e compartilhar as coisas, assim, problemas da vida, de relacionamento. Eles geralmente vinham me buscar pra conseguir conselhos. Não só os caras, as garotas também. Então, assim, além... Eu era assim, a pessoa que recebia os relatos, né, pra conversar e pedir conselho, mas eu parei de ser essa pessoa quando eu comecei a falar a realidade dura na cara dessas pessoas. Porque muitas pessoas que estão sofrendo no relacionamento, muitas pessoas que reclamam do relacionamento, elas não estão prontas pra receber a verdade. Que a verdade é o quê? Que a pessoa tem que parar, que a pessoa tem que se separar, que às vezes ela cometeu um puto de um erro, que às vezes o relacionamento dela já está errado. E por aí vai. Então eu acabei parando de ser essa pessoa que vai lá aconselhar, porque as pessoas não gostam dos meus conselhos. Porque meus conselhos, na minha opinião, são a verdade absoluta. E quando a pessoa erra, eu falo, você fez bosta, você fez merda. Não é sua namorada que tá sendo tóxico, não é você que tá sendo, sabe? Quando acontece. E aí, quando a outra pessoa tá sendo tóxica, eu falo, termine essa porra. Tente conversar. Se não der certo, termine essa porra. E é isso. Mas a pessoa não quer. As pessoas, elas querem se apegar àquilo que elas não têm. É muito sobre isso. Além das minhas experiências, eu tive contato com várias experiências do meu núcleo social. E hoje, mais ainda, né, porque várias pessoas me mandam os seus relatos nas DMs. É super comum, no meio de uma discussão, especialmente entre adolescentes, a mina reagir assim. Ela dá uns tapa, empurra, arranha. E sim, isso já aconteceu comigo, mas, sinceramente, o que eu senti foi a mesma coisa que o Selbit descreve aqui. Eu sinto como se, não é uma agressão de verdade. E eu falo pra vocês, ainda hoje, eu não me sinto agredido. Eu não sinto que eu fui agredido por essas meninas. Sendo que eu fui, objetivamente eu fui. Elas me deram uns tapas. Só que não machucava, né? Ao contrário do que o Selbit falou aqui, não machucava nada. Eu também via isso com muita naturalidade. Só pra vocês terem ideia, já teve uma discussão com uma dessas meninas, enfim, muitos e muitos anos atrás.
atrás, tá? E pra deixar claro, como eu tive um relacionamento público, eu não estou falando da Yu, pelo amor de Deus, não fiquem especulando coisas que não tem nada a ver. Eu tô falando de namorinhos de adolescência mesmo. Teve uma dessas brigas que eu cheguei a falar pra mina, quer bater em mim, descontar a raiva? Porque tava pra ver nitidamente que ela tava possessa no meio da discussão e que ela tava se segurando muito. E aí eu falei, tipo, pode bater aqui, dar uns tapas no meu peito, isso vai te fazer aliviar a raiva. Eu Adoro uma mulher que pode me encher de porrada. nunca tomei um tapa na cara, tá? Isso eu acho que deve doer mais e deve ser mais desmoralizante. Também não, Isso nunca nunca me tomei. aconteceu. Tapa na cara é dose. Mas assim, Também nunca dei um tapa na soquinhos, cara de assim, alguém, no braço, no peito, sabe? Tipo, quando tava muito revoltado, esse tipo de coisa, assim, realmente me parece terrivelmente normal. Às vezes você vê em público as mulheres fazendo isso, batendo nos namorados, ficando brava com alguma coisa e dando um soco no braço dele, tipo, o que tá fazendo? O que tá olhando pra aquela mulher? Sabe, você vê isso. Eu não vou dizer que todo homem já deve ter sido agredido por uma mulher, porque, sei lá, tem uns caras que acho que nunca nem tiveram um relacionamento, e outros podem ter tido poucos relacionamentos Assim, compartilhando um pouco do que eu vi, já aconteceu comigo também, de uma pessoa que tava ficando carretada e dar uns socos assim em mim, sabe? Uma menina. Só que assim... é tipo aquela cena do Guardiões da Galáxia que o Rocket atira com o destruidor de átomos lá na nave do Yondo. Capitão, a nave não sofreu nenhum dano. É basicamente isso. Então, mas claro, pode ter homens muito mais frágeis que algumas mulheres bem violentas, que vão ameaçar com outras coisas, também bater com outras coisas, né, que não seja mão. E isso que é o fora, tá ligado? Mas já aconteceu isso comigo, também não considerei uma agressão e tal, mas chegou a me incomodar. Tava sendo assim, tava durando um tempinho já, sabe? Porque a pessoa queria que eu saísse pra tal lugar. E eu, tipo, não, bora ficar aqui. E aí a pessoa começou a ficar irritada, bora logo. Começou a me bater assim no braço, começou a me bater no braço. Eu falei assim, ó, não me bata de novo. Só falei assim, tá ligado? Não quero que você me bata de novo. Aí a pessoa parou na hora. Não falei. Agora pareceu que eu falei super ameaçador, né? Eu não falei, tipo assim, não me bate de novo, não, tá? Eu falei, tipo assim, me bate de novo, não, beleza? Aí a pessoa parou, tá ligado? Mas às vezes o cara precisa comunicar isso, né, cara? Precisa comunicar, tipo assim, olha, já entendi aqui da primeira vez e tal, mas não vai rolar nem você me batendo desse jeito. Então, pare que eu já estou ficando incomodado. Não é legal. Tem que ter essa comunicação. E talvez fossem mais velhos ou deram a sorte de entrar num relacionamento direto que teve praticamente nenhum problema. Até porque, claro, né, não é como se todas as meninas com quem eu já namorei tivessem feito isso, mas algumas já fizeram. Mas esse é um comportamento feminino que, até pouco tempo atrás, as pessoas sabiam e admitiam publicamente que acontecia. Hoje em dia, que tá cada vez mais estigmatizado. Não, mulher não agride, mulher não faz nada de errado, mulher não pode ser tóxica em relacionamento. Era comum ver em novelas, quando iam retratar a briga de um casal, mostrar a mulher batendo no cara. E não era uma cena montada pra fazer uma denúncia, tipo, nossa, olha que absurdo, ela é uma coisa abusiva, normal. ela é violenta. Não, era uma cena de briga normal. Vamos mostrar um casal brigando. Bom, é uma briga de casal, então a mulher tem que bater no cara, né? Porque isso acontece. Toda briga de casal, a mulher vai dar uns tapas, vai jogar alguma coisa nele, vai quebrar um copo de vidro no chão, vai fazer alguma coisa desse tipo, vai mandar o cara dormir no sofá, sair de casa, despejar. Sabe, normal, né? Briga de casal, a mulher vai fazer esse tipo de coisa. Quando era o contrário, quando era uma briga de casal em que o cara batia na mulher, aí era mostrado como... tá mostrando relacionamento abusivo, tá mostrando esses namorados horríveis que batem nas esposas, esses maridos que batem na esposa. Nesse caso, sim. Quando era só uma briga normal de casal, a mulher batia no cara e ele simplesmente... Cara, Chaves mostrava a Dona Florinda batendo no seu Madruga todo o episódio e isso era cômico. Então tá aqui, um fato inconveniente que eu vou esfregar na sua cara. A agressão física de mulher contra homem é super comum, normal, normalizado, às vezes até satirizado, romantizado. A sociedade não vê esse comportamento como grave. E o negócio é realmente tão enraizado que, como eu disse, eu mesmo não vejo dessa forma. Tipo, Então, eu também não, assim, porque assim, em geral, na maioria das vezes, como eu falei, pode ter exceções, já vi vídeo de exceções sobre isso, mas em geral, o homem, ele consegue se defender, tá ligado? Ou ele não sente dano nenhum também, né? Ou o dano, assim, é totalmente aturável do que um cara te espancando, tá ligado? Como eu falei, é uma coisa que não é tão, assim, levado em consideração, geralmente, porque é só o cara dar um empurrão na mulher, ou no mínimo ele sair, tá ligado? No mínimo ele sair correndo, sabe? Se ele não quer realmente ter nenhum tipo de toque ali físico que pode
configurar como uma agressão, que eu acho que é certo, realmente, não deve nem empurrar nem nada, sai correndo, vai embora, tranca na sua casa, chama a polícia. Apesar de que isso é foda, porque até o fato de você chamar uma polícia porque tem uma mulher que tá tentando invadir sua casa e você não quer agredi-la, vai ser motivo de comédia também, porque o homem é mole, o homem não tem firmeza. Mas aí eu acho que esse é o certo, cara, não tem o que se fazer, não vai bater na mulher. Pra mim, tipo, bater na mulher é uma parada que é inaceitável, cara, inaceitável, a não ser que a mulher esteja vindo com uma faca pra cima de ti, alguma arma, alguma coisa que pode realmente ferir. Ou se a mulher for um lutador de MMA e você for um cara normal, e ela vem vindo te agredir, aí você vai se defender, ok, aí é uma parada aceitável. Agora, assim, se no caso geral, né, no normal, assim, no que geralmente acontece, é uma coisa que, porra... Elas deram uns tabefezinhos que eu nem senti. Só que isso é bastante problemático, porque às vezes a agressão é pesada sim. Às vezes o cara sente. Às vezes elas pegam alguma coisa pra usar como arma. A Amber Heard decepou o dedo do Johnny Depp. Então esse é um problema. Estava lá maravilhosa no filme do Aquaman, né? Enquanto o Johnny Depp perdeu o papel dele. Ah, que mundo, que patriarcado. Ah, estou morrendo do patriarcado. Ah, meu Deus, como as mulheres são injustiçadas. Que coisa, né? Tratar a agressão feminina como se realmente não fosse nada demais. Talvez na maioria das vezes realmente não seja nada demais. Só que mesmo quando é, as pessoas não levam a sério. Enfim, ele também vai falar da agressão verbal. E aí ele fala que, sim, ele xingou ela quando ele descobriu que foi traído. E que ela também xingava ele. E quando ele fala as pessoas, é a sociedade em geral, tá? O homem, a mulher, de esquerda e de direita. O homem ali tá sendo agredido por uma mulher. Se ele fala isso, o que o pessoal vai falar? Parabéns, é! Tanto quanto, se não mais. O que é compreensível, né? Eu acho que nem precisa ficar esmiuçando uma parte como essa. Se você acha um absurdo, não, porque em hipótese alguma ele pode xingar a mina, mesmo que ela traiu ele, que eles estão brigando, acalorados, sabe, revoltado com a situação, não pode, não. Ele tem que continuar sendo um monge, um gentleman até o final, pelo amor de Deus, né? A gente tá analisando pessoas aqui. Bom, então eles terminaram nessa situação, mas acabaram voltando depois de um tempo. Nessa hora ele descreve a manipulação dela pra fazer ele acreditar que tinha entendido errado. Bora, vou ler isso aqui. Se o Wagner for ler, eu vou avançar quando ele for ler. Depois disso, nós ficamos separados por alguns meses, mas ainda mantemos contato e nos vimos algumas vezes. Ela inventou dezenas de desculpas diferentes, desde que não era exatamente isso que eu entendi errado. Desde que não era exatamente isso e eu... não era exatamente isso e eu entendi errado. Até que ela estava só falando aquilo pro ex dela porque ela tinha medo que fosse fazer alguma coisa comigo, que ele fosse fazer alguma coisa comigo. Ela sempre sabia exatamente como falar e manipular as coisas, de maneira convincente. Eventualmente, nós voltamos a namorar. Ele era jovem, né? Ele era jovem. Eu aposto que isso nunca mais vai acontecer com ele. Porque, cara, palavras apenas, palavras pequenas. Com o passar do tempo, o relacionamento ia ficando cada vez pior. O tempo todo ela se pegava em pequenas mentiras que fazia compulsivamente. Eu percebia que sempre mudava algumas coisas em histórias que contava. Falava mal constantemente de todas as suas amigas, e principalmente de sua melhor amiga na época. Ou até coisas específicas sem sentido, como dizer que nunca sentiu atração por nenhum homem além de mim. Cara, isso é tão... Bandeira vermelha! Pum! Falava que outros streamers davam em cima dela em eventos para ver minha reação. E em situação específica, ela flertou tanto com um outro influenciador que ele tentou beijar ela na minha frente. E quando eu me confrontei, ela justificou dizendo que ela deu a entender pra ele que nós tínhamos um relacionamento aberto. Porra é essa? Além disso, ela continuava tendo surtos cada vez mais violentos, muitas vezes em público por coisas pequenas. Como gritar comigo no meio de um restaurante com meus amigos porque eu coloquei ketchup no canto do prato de batata frita sem pedir permissão pra ela, pegando um Uber e indo embora. Isso aqui não foi um namoro de 12 anos, né? Eles não tinham 12, 13 anos aqui, né? Eles já eram mais velhos, né? Cacete, mano. Que ela era muito manipuladora e de assim, fato dá pra... Vai ser uma pergunta muito escrota que eu vou fazer, mas... Essa Sassá tem pai? Ela tem pai presente? Só pra saber, assim, só pra saber assim mesmo. Ver que ela manipula muito mesmo. Eu também fiquei sabendo de algumas outras pessoas que foram manipulados por ela. E aí ele vai contando mais alguns relatos que demonstram um relacionamento abusivo no qual ele acabou se metendo. O tempo todo ela se pegava em pequenas mentiras que fazia compulsivamente. Eu percebia que ela sempre acabava mudando as histórias que ela contava. Falava mal de todo mundo, inclusive das amigas, especialmente da melhor amiga da época. Fala mal de todo mundo, mas tá lá, né? Cara, essa parte do relato, na verdade, vale a pena destacar também, porque esse é um outro comportamento tóxico tipicamente feminino que as pessoas costumam não levar em consideração. Eu sei, homens também fazem isso. Mas já que tem essa dicotomia, né, já que existe a masculinidade tóxica,
Eu acho que sim, é importante a gente falar da tal da feminilidade tóxica também. Porque tem comportamentos preponderantes em mulheres que são super tóxicos e a sociedade simplesmente ignora. Ela sempre sabia exatamente como falar e manipular as coisas de maneira convincente. Tá lendo. Ela falava, primeiros davam muito mulher. Alguém vai ter coragem de negação? Isso é muito mulher, cara. Isso é muito mulher. Alguém vai ter coragem de negar que mulher faz esse tipo de joguinho em relacionamento mesmo? Especialmente as mais jovens, mais imaturas. Isso acontece. É bem normal. E aqui, ó, numa situação específica, ela flertou tanto, ficou dizendo que ela deu a entender pra ele que nós tínhamos um relacionamento aberto. A mina fica flertando com outros caras, fica dando abertura pra outros caras, fica falando que outros caras estão dando em cima dela, tudo pra ir jogando coisa na cabeça do maluco. Aí depois ele começa a ficar ciumento, ele começa a ficar desconfiado, ele começa a ficar paranoico e aí ele... E aí é o defeito dele, né? Não, ele é ciumento, possessivo. É o errado da história. Ele é o abusivo, ciumento, controlador, obsessivo. Além disso, ela continuava tendo surtos cada vez mais violentos, muitas vezes em público por coisas pequenas, como gritar comigo no meio são pra ela, pegando um Uber e indo embora. Essa foi uma das histórias que o Selbit tinha me contado. Pra quem não entendeu direito, peraí, por que ela gritou com ele por esse motivo? A história, ela é pior do que parece aqui, tá? Ela dizia que o Selbit era esse cara controlador, esse cara egoísta, né? E aí ela pegou esse episódio completamente imbecil pra falar isso na frente dos amigos. Ela falou que ele colocar ketchup ali sem pedir a permissão dela era uma demonstração de como ele era controlador, como ele não se preocupava com a opinião dela, que ele tava tomando o espaço ali. Meu Deus, olha só esse cara. Ele acha que o prato é só dele, né? Pra colocar ketchup ali no canto, pra ele usar e comer com a batata frita. Ele fica tentando controlar as coisas. É mais ou menos essa pegada. Aí ela grita com o cara, chama ele de controlador, porque ele tá controlando o prato de batata frita. Começa a chorar, fazer um showzinho e sai embora, deixando o clima uma bosta. Ele na frente dos amigos dele com, sabe, aquele climão. Com todo mundo, obviamente, achando esse negócio extremamente ridículo. Mais uma vez, vai dizer que você nunca viu uma mulher fazendo uma coisa meio parecida com essa. Feminilidade tóxica. E ela até... Não, isso eu nunca vi. Não tô dizendo que não existe, né? Mas eu nunca vi uma situação parecida com essa. Não tive a oportunidade ainda. Mas também fiquei pensando uma coisa. Esse era o tipo de coisa que já irritava ela? Não tô aqui, né? Eu tô tentando ser justo. Se ela já falou pra ele que odiava ketchup no prato ali, independente se é uma parada idiota ou não, era uma coisa que ele não devia fazer. Mas aqui a gente não tem informação se ele já foi avisado sobre isso ou não, tá ligado? Só quero dizer que, assim, tem pequenas coisas que, poxa, é legal uma pessoa abrir mão de fazer pela gente, tá ligado? Pelo bom convívio. Então, eu quero dizer, se fosse uma coisa que ela já tivesse dito pra ele algumas vezes e que ela detestava ou que, pô, demonstrava um comportamento errado dele pra ela e ela já tinha falado isso pra ele, aí é paia mesmo. Mas se ela nunca falou nada sobre isso, ele foi lá, botou ketchup e ela meteu esse louco, como aparentemente é o que tá dizendo aqui, aí então é realmente uma criança no corpo de uma mulher, né, cara? Tipo assim, uma criança mimada de cair no chão assim, ficar se debatendo no chão, chorando, tá ligado? Porque nunca vai comprar o iogurtinho do chamito. Até mesmo criava situações pra me chantagear, como esconder o meu caderno de anotações que eu usava pro trabalho e se recusar a me devolver até fazer o que ela queria. Ah, isso aí eu teria terminado na hora. Teria terminado na hora, Selbit. Mano, escondeu... Mano, se tivesse escondido, sei lá, meu PC, o meu caderno de desenho, qualquer coisa que eu uso aqui pra trabalhar, tá ligado? Tá bom, você não quer me devolver, beleza, mas você nunca vai me ver na minha vida, tá ligado? Você nunca vai aparecer na minha frente mais. Esse cara tá doida? Porra. O quê? Uma namorada chantageando o namorado pra conseguir alguma coisa? Nunca vi. Bom, uma coisa muito comum, que era mais uma verdade que as pessoas já sabiam normalmente, mas que com o avanço do feminismo foi cada vez mais sendo jogada para baixo do tapete, é que mulher costuma usar sexo para fazer chantagem. Mas você vê, elas conseguem variar, né, quando querem também. E aqui tem mais um relato interessante. Ele fala de uma festa... Mas assim, usar o sexo como moeda de troca, assim, né, como chantagem, vai do cara se ele caiu ou não, né? Não é como se... Não é o mesmo nível, na minha opinião, sabe? De pegar o caderno do cara, uma coisa que ele precisa pra trabalhar e oferecer sexo pra chantagear. É diferente, porque o cara vai se ele quiser. Agora, uma coisa é você tirar uma coisa que a pessoa precisa guardar e esconder, é outro nível, sabe? Em que ela alega que ele abandonou ela e foi embora. Nessa festa nós brigamos depois que eu vi ela passando o número de telefone pra um cara que ela acabou de conhecer. Ela justificou falando, ele parecia triste, eu fui conversar com ele. E aí falei que se ele precisasse de alguma coisa era só mandar mensagem. Red flag. Se precisar é só mandar mensagem, red flag. Depois disso eu fui pro outro lado da festa, quando voltei não conseguia encontrar ela em lugar nenhum. Saí andando pra todo lado buscando ela e ninguém tinha visto ou sabia onde ela tava. Isso aqui ou é uma coisa muito comum ou... era uma coisa meio comum, meio frequente, ou bizarramente eu tava nessa festa, porque
Eu me lembro de ter visto exatamente isso. Numa festa que eu tava, e o Selbit e a Sassá também estavam. Eu lembro que teve um momento que o Selbit tava passando muito doido, falando, alguém viu uma namorada? Como é que tá? Ele tava meio que rindo assim, sabe? Mas dava pra ver que ele tava meio preocupado. Ele rindo. Alguém viu minha namorada. Só o Coringa, né? Tentando encontrar a Sassá que, sei lá, ninguém tinha visto realmente o que ele escreveu aqui. Eu vi isso acontecer. Mais uma das coisas que eu posso falar. Sim, rolou, é verdade, eu estava lá. Aí você vê, com todo esse histórico, ele já tendo sido traído, ela já tendo flertado com outros caras, tendo começado o relacionamento traindo um outro cara com ele. Ele vê a mina trocando o número de telefone com um cara qualquer na festa. Aí depois ela some. Acho que dá pra entender, né? Ele ficar meio maluco ali na hora. Aí ele desmente também às vezes que ela falou que ele não apoiava o trabalho dela e tal. Fala que ele não só apoiava como ela usou a câmera dele, ele que ensinou ela a editar os vídeos e... Enfim, fala que não tem nada a ver. E aí ele mostra aqui o print de uma conversa que eles tiveram bem depois de terminar, em que eles pareciam mesmo estar de boas, falando eu te amo um pro outro. E nessa mensagem também dá pra perceber que, obviamente, por ter sido a primeira namorada do Selbit, o cara acabou desenvolvendo uma certa dependência emocional, o que geralmente acontece em relacionamentos abusivos, né? Se torna abusivo porque um dos lados acaba ficando dependente emocionalmente do outro e não consegue se separar, mesmo estando passando por muitas situações bem caóticas. Então, mesmo depois de ter terminado, mesmo depois de saber que ela traiu ele, de ter voltado, de não ter dado certo, de toda essa desgraça que aconteceu, o cara ainda amava ela. E isso acontece, tá? Não é tão simples. Não dá pra ficar julgando porque... Pô, é o primeiro namoro dele. O cara... Olha, como é o primeiro namoro dele, eu entendo. É que pra mim é difícil ter uma empatia sobre uma situação como essa, cara. Às vezes pra mim. Eu não sei, cara. Eu acho que por ter crescido, por ser um filho único e tal, né? Ter crescido ali com poucos amigos. Eu sei muito valorizar a minha própria presença, meu próprio ser, as minhas próprias relações, seja lá o que for que seja. Então, quando a pessoa fica entrando num relacionamento abusivo e ela permanece ali, já viu tudo claramente, mas ela continua. É difícil pra mim, eu tô falando sério. Isso é uma falha minha como ser humano, é uma falha minha. É difícil pra mim não olhar assim e falar assim, pau no seu cu, tá ligado? É difícil pra mim não falar isso, tipo, porra, para com isso, cara. Deixa de ser otário, tá ligado? Ou a menina, para de ser otário, para com isso, para com essa merda. Ai, mas é que eu sou depressão. Foda-se, para de ser, tá ligado? Pra mim, é uma falha, eu não consigo me pôr no lugar da pessoa, entendeu? Porque eu nunca passei por uma situação assim. Pra mim, sempre foi os pingos muito no i e os pontos muito finalizados. Os parágrafos terminam bem fechadinho, bem justificado. Então, pra mim, não consigo configurar isso na minha mente, entendeu? O cara, pô, depois de tudo que ele passou, ele continua ali. Pra mim é tipo assim, eu sei que não é, mas a minha mente fica me dizendo que é, sabe? Que é o cara sendo trouxa, tá ligado? Ele tá sendo só um bobo. Mas eu sei que não é, eu sei que a mente da pessoa ela é muito mais complexa que isso, a dependência emocional envolve vários fatores, envolve toda uma construção social, eu sei disso, mas é difícil pra mim ver isso e não ficar revoltado também com o cara, entendeu? Com a pessoa que manipula, mas também com o cara que é manipulado. E seja isso pra mulher também, com a mulher que é manipulada e com o cara que manipula, sabe? Pra mim é tipo assim, uma peça de lei que se encaixa, entendeu? E os dois estão errados na situação. Mas eu sei que isso é uma falha minha, é um erro meu. Eu devia ser mais empático em relação a isso, mas eu não consigo ser. Mas eu vou tentar. Realmente se apaixonou pela mina. Amor, quando é de verdade, ele não é uma coisa que some assim de uma hora pra outra. Tem pessoas que lidam muito mais fácil com isso. Outras não. Outras têm bem mais dificuldade pra superar. Esse é um outro ponto que talvez explique o motivo do Selbit também não ter exposto tudo isso antes. Certamente ele estava bem indignado com tudo que estava acontecendo, mas nessa conversa mesmo de 2018, eu acho que ela já tinha feito exposed nele, pelo menos um deles. E o cara ainda gostava dela, mano. Mas outra coisa importante dessa mensagem é que ele prova nessa mensagem que ela estava falando eu te amo pra ele enquanto namorava outro cara. E ela fala que sabe... Olha aqui, Gojo, meu cérebro. Ai. Sabia que ele nunca tinha conseguido parar de amar ela. Depois ele fala de quando ela usou a depressão dele e a tentativa de suicídio pra atacar o cara. Isso aqui é simplesmente bizarro, absurdo. Acho que nem precisa falar muito sobre, né? É difícil falar o que é mais doentio de todo esse relato do Selbit. E aí a gente chega em mais um ponto que gerou um outro momento bastante controverso. Ó. Mesmo depois de tudo isso, continuei em silêncio, vendo ela distorcer tudo que a gente viveu e me transformando em um monstro pra toda a internet. Com medo de que se eu respondesse tudo ia ficar 10 vezes maior e pior. E a internet ia transformar, além da minha vida, a vida dela no inferno. Eu acho que ele fez certo, de certo ponto, dependendo do nível de que ela tava expondo ali. Mano...
Pra paz dele, deixa essa porra pra lá, tá ligado? Como eu também fiz em algumas situações da minha vida. Mas é foda. Se a pessoa perde a linha como essa bosta aqui, o cara tem que se posicionar, tá ligado? Tem que se posicionar porque senão a verdade vai ser o lado da pessoa que falou. E se você fica calado, como ele falou antes, né, as pessoas geralmente entendem que você consentiu, né? Que você aceitou que ele é um fato. Então, assim, nesse nível aqui, aí não, ele tá certo mesmo. Mas acho que ele fez certo também. Eu não sei o que ela expôs dele antes, tá? Não sei se era uma parada muito pesada. Mas se for umas paradas assim, ele era ciumento, ele é controlador, tá, vai pra casa do caralho, se foda. Agora, chegando nesse ponto aqui, aí lança o PDF mesmo, parceiro. Bota aí o concurso aí, bota no edital aí pra gente ver, pra gente ler isso aí, pra gente estudar. Pô, bota isso aí como. Bota isso aí como tema da redação do Enem, que eu quero fazer. Qual vai ser os temas? Haluca e Sassá? Pô, tô especialista nisso aí, mano. Depois de tudo isso, continua em silêncio, papapá. Isso corrobora, né, a impressão que eu tive de que ele se segurou muito pra não expor, porque achou que podia piorar tudo, né, cancelamento e tal, o negócio podia sair de controle. Quando eu fiz uma entrevista num programa com outro influenciador, realmente estava isso, Garos, a gente acredita que a errada não é ela, né, que ele é que é o problema do relacionamento, é o agente do caos, né, não, o problema são os caras que ficam com ela. Mano, é muito narcisismo. E aí ele mostra um print da conversa que teve com a Caju, falando sobre esse caso. E aí ele fala que a Caju não acreditou na versão dele, de que eles realmente estavam bem. E isso aqui é curioso porque a gente tem aqui o relato da Caju, que é outra feministinha bem militante. Nesse relato, em que ela meio que transforma a situação do Selbit em algo sobre ela, o que não surpreende, né? Ela não vai se compadecer realmente com a dor do cara. O problema mesmo, pra ela, é como isso afetou na militância. Como isso afetou o Grêmio. Galera, deixa eu apagar um vulgo aqui que eu tô vendo que tô ficando sem espaço. Adeus, Mortal Kombat. Militância feminista dela. Ela fala aqui, essa história é uma cicatriz tão grande em mim que eu acho que eu devo isso a mim mesma, né? Eu devo essa explicação, né? A exposição do meu lado. Anos atrás eu tava no auge do meu programa até que eu fui responsabilizada por uma situação que não me cabia, de um relacionamento que eu nunca fui nem próxima. E por mais que eu tentasse justificar na época, ninguém queria saber. Eu simplesmente deixei o Selbit falar sobre o término dele com a Sassá porque eu achei que isso ia ajudar a diminuir o hate que ela tomava, mas eu continuei sendo massacrada porque eu não devia ter dado palco. Esse relato da Sassá é interessante porque ele é mais uma demonstração prática desse feminismo misândrico que não aceita de forma alguma que um homem possa ser vítima de alguma coisa. Na cabeça desse público feminista da Caju, era um absurdo ela sequer permitir que um macho escroto tóxico que estava sendo acusado de ser abusivo num relacionamento como o Selbit pudesse dar a sua versão da história. Você não pode escutar o homem. E ela tá aqui basicamente falando que ela começou a ser tratada de uma forma super negativa por simplesmente ter permitido no seu programa que um homem falasse. E se acha que vai vir aqui uma autocrítica? Olha só que merda que era esse movimento no que eu estava envolvida. Não. Isso é um problema só pra ela e porque atrapalhou a militância dela. Eu precisei fazer muita terapia pra conseguir me perdoar por aquela situação, que foi o maior motivo de eu ter parado meu programa e entrado em depressão. Então, você vê, além de tudo, mais uma pessoa que a Sassá acabou deixando com o psicológico todo ferrado, né? Porque ela foi cobrar a Caju e falar que o que ela fez foi um absurdo e fazer ela se sentir mal. Então ela acabou afetando também o psicológico da Caju no meio dessa história. O motivo desse peso psicológico pra mim foi porque na época eu era bastante ativa em defender as causas das mulheres num cenário machista. E quando me atacaram nesse local de você falhou com as mulheres por hype, eu fiquei destruída psicologicamente. Até porque eu sempre fui uma das que mais tomou tapa na cara no cenário por fazer exatamente o oposto. E do nada descredibilizaram toda a minha luta e me colocaram no local de vilã da causa. Isso é o que eu sempre falo. Quando você alimenta os monstros... Aí que tá. Foi isso que o Wagner falou, né? Isso não é uma autocrítica. Ela não mudou de opinião, eu acho, né? Ela ainda tá no grupo dela e ela tava... Peraí, quer dizer que agora ela vê esse negócio que o Selbit postou, ela vê que o Selbit tá certo, e mesmo assim ela se sente mal por ter dado palco a ele, porque a galera ficou apedrejando ela? Não entendi. Qual é a conclusão disso aí? Monstrinhos do cancelamento, não importa, mano. Qualquer deslize, que pode não ser um deslize, porque ela não fez nada de errado. Ela não fez... Quase sempre que rola um cancelamento massivo por parte dessa turma... A pessoa não fez nada de errado. Esse é mais um dos casos. A Turma do Amor decidiu cancelar uma feminista porque ela deixou um homem falar. E aí se eu falo que esse é um movimento tóxico e misândrico, o pessoal fala que não, porque você tá exagerando, porque... Cara, não é exceção da regra. Até uma feminista é cancelada dentro do movimento, entra em depressão e termina o programa porque ela deixou um homem falar e foi tratada como uma vilã por causa disso. E quem tá falando isso é a própria militante. Eu permiti... Friend Fire, né? 10 segundos de vídeo onde ele só pedia que parassem de atacar ela e pronto.
virei uma canalha. Toda vez que reviviam essa história, eu voltava a ser massacrada. E tinha que pedir perdão publicamente. E que não importa, né? Porque eles nunca perdoam. Você tem que se humilhar pra sempre. Você se humilha e depois se humilha de novo, de novo, de novo, de novo. Não importa quantas vezes você peça desculpa. Porque essa horda ensandecida, esses inquisidores, eles não estão nem aí. Eles só querem jogar a próxima bruxa na fogueira. O que essa galera quer é ver sangue. E é por isso que eu falo também, né? Um comentário que eu fiz e que alguns esquerdistas no Twitch acharam um absurdo. Eu falei que a esquerda trata as minorias como pets. Um petzinho que precisa ser obediente. Manda sentar, tem que sentar. Manda deitar, tem que deitar. Porque se não obedecer, aí é malvado. Aí tem que ficar de castigo, tem que tomar borrifada de água na cara. É o que acontece, mano. Aqui, ó. Não adianta ser mulher, não adianta nem ser feminista se não rezou a cartilha completamente até o final. Uma cartilha de misandria pura. Você deu espaço para um homem falar? Não pode. Um homem que tá sofrendo uma acusação infundada sem provas por uma mina que já tá claro que é uma sociopata? Não pode. Tem que defender toda mulher, até a mais escrota, mais canalha, mais mentirosa, tem que defender todas elas. E o homem... Olha, eu achava que isso não existia. Não que eu achava que não existia, mas assim, eu nunca tinha presenciado isso pra... Porra, realmente, caramba, caralho. Mas eu vi isso recentemente na minha frente. De você trazer os fatos pra pessoa do lado dela, mostrar aqui, olha aqui, ó. Aqui, o erro dessa pessoa, dessa mulher aqui errando. Não, mas você tem que ver que não sei o que. Tá aqui, ó. A mulher está confessando. Não, mas é a pessoa que erra, o cara que é o errado, que não sei o que. Mano, tipo assim, como eu falei, é viver num outro mundo, entendeu? E essas pessoas são extremamente perigosas, cara. Extremamente perigosas, porque aí elas têm a joia da realidade na mão delas, tá ligado? A realidade pode ser o que eu quiser. Na cabeça delas, né? O homem tá sempre errado. E se não fizer isso, cancelada. E é interessante o que ela fala aqui também, ó. Simplesmente eu nunca mais consegui ter voz pra ajudar uma causa que eu sempre fiz questão. Eu fui silenciada. Não diga. Ela foi silenciada pela espiral do silêncio, pela cultura do cancelamento. Ela foi silenciada por militantes de esquerda. É incrível como eles alimentam o monstro. Eles aplaudem quando o monstro tá devorando um monte de gente por droga nenhuma. Mas aí quando esse monstro que eles alimentaram e que eles incentivaram a sair por aí devorando pessoas, decide se voltar contra ele e pensa... tá na hora de te devorar agora. Aí fica em choque, aí fica surpresa. Aí fica... Nossa... Não acredito que o monstro me devorou também. Pois é, quando eram as feministas perseguindo a Ayu por ser uma mulher com opiniões diferentes, ela não tava nem aí. Essa mulher que se dane. Quando a Sassá, inclusive, participou desse linchamento, desse cancelamento mentindo, também que se dane. Porque a Sassá tá no grupo das mulheres feministas. Nossa, agora eu lembrei, né, da parada da Ayu, é verdade, né? Que ela falou... eu acho melhor nem falar porque eu não lembro mais. Mas alguma coisa com racismo, não era que ela tinha falado? Teve uma treta aí. Eu não sei... Não lembro mais quase nada, então não vou nem falar sobre isso. E segue em toda a cartilha. Agora que ele falou, ela é o petzinho obediente, então tem que ficar junto com ela, né? Mano, é impossível não se indignar com essas coisas. Enfim, depois disso, o Selbit desmonta mais algumas mentiras da Sassá, fala que essa situação toda deixou ele traumatizado, o que é bem compreensível, mas ele também conta que felizmente conseguiu encontrar uma garota legal, tá num relacionamento bom e saudável agora. Mostra como toda essa história afetou ele pra caramba. E no fim ele fala que só tá tentando se defender, que a acusação que ela fez contra ele foi muito grave, né? Agressão sexual. Que ele sabe que muita gente vai continuar odiando ele, mas que ele precisa, pelo menos, tentar mostrar o lado pra quem tá disposto a entender. E é isso. Agora, finalmente, o público tem acesso aos dois lados da história. Mais uma vez, o que a gente viu aqui? Uma mulher vingativa tentando destruir a reputação de um cara com base em um monte de mentiras, distorções, e a internet inteira comprando o lado dela sem nem pensar em escutar o lado do cara, ou sem considerar, né, que talvez a história que ela tá contando é bem parcial e tendenciosa, e que o cara não é esse monstro todo que se imagina. Isso já virou um padrão, tá? Os esquerdistas vão continuar falando de casos isolados, mas isso não é um caso isolado, isso é literalmente o padrão. A maioria dos cancelamentos, dos exposeds de relacionamento abusivo, de abuso mesmo, a maioria deles, desses que repercutem pra caramba, se mostram falsos no fim das contas. De cabeça aqui eu lembro que Nájila, Mari Ferrer, Dani Calabresa, Amber Heard, Marmita Gate... Enfim, tem uma verdadeira coleção. E eu deixei vários de fora ainda. Mas o que é regra, então? As falsas acusações são regra? Não necessariamente. O percentual de falsas acusações é discutível. Agora, o que é regra são relatos públicos e inflamados feitos para chamar a atenção de um grande número de pessoas. Esse tipo de relato
desconfie, porque via de regra tem se mostrado mentiroso. Eu acho importante dizer isso aqui. O pessoal fala muito, né, que essas pessoas, no fim das contas, elas descredibilizam as verdadeiras vítimas. E é verdade, mas o que eu tenho percebido já há um bom tempo é que as vítimas reais dificilmente vão querer publicizar o seu caso. As vítimas reais, elas costumam ter vergonha, às vezes elas sentem até culpa pelo que aconteceu, às vezes elas sentem medo. Então, as vítimas de verdade, elas provavelmente não vão buscar os holofotes brilhantes do Twitter. Elas vão buscar ou a delegacia ou o conforto de amigos próximos, familiares, terapia. Uma vítima real provavelmente não vai querer ficar revivendo aquele episódio traumático várias e várias vezes para centenas de milhares de pessoas e expondo tanto da sua intimidade. É por isso que esses relatos midiáticos quase sempre são falsos, porque a mídia atrai muito mais as aproveitadoras do que as vítimas. Então, ele não tá dizendo que isso é uma coisa que sempre acontece, ele tá falando que geralmente. Porque eu acho que também que a mídia pode ser uma ferramenta realmente para pessoas que não foram atendidas pela justiça ou pelos parentes ou pelas pessoas próximas, que vai acontecer, né? Não foi o que ele disse aqui, ele não tá dizendo que é sempre isso e pronto, não. Ele realmente botou aqui, geralmente, papá. Mas eu acho que às vezes também tem que ser escutado, sabe? Tem que ser escutado e avaliado, todos os casos. Mas, como eu falei, tem que ser avaliado justamente, tem que ser uma coisa que tem que olhar os dois lados. Não dá pra você ir comprando. Até isso aqui que eu acabei de ver esse vídeo aqui. Cadê? Quem vai defender a Sassá? Fala aí, vocês que defensores da Sassá, que estão aí no Nós Reage. Manda o vídeo da defesa da Sassá. Aí eu vou dar uma olhada no PDF lá do Selbit e depois vejo um vídeo em defesa da Sassá. Pra ver o que eu tiro de conclusão. Porque aqui a gente tem defesa do Selbit. Eu sei que tem muito cara escroto, que tem muito cara arrombado, que faz umas merda. Que tipo assim, mano, não tenho o que falar, não tenho o que defender. Tem muito cara que é, mano, assim, um verdadeiro monstro dentro do relacionamento. E tem muita mina que também é traumatizada por ter passado por experiências tão horríveis quanto essa que o Selbit passou. Eu já recebi no privado vários relatos de garotas que iam mais ou menos nessa direção. Relatos muito mais claros, mais consistentes, às vezes buscando alguma ajuda, alguma orientação, às vezes buscando simplesmente colocar isso pra fora com alguém. Então eu sei que esse tipo de coisa acontece. E eu já fiz o possível pra ajudar algumas garotas que passaram com isso. Mas é como eu disse, via de regra, elas não querem publicidade pro caso. Elas só querem ajuda. Só por isso já dá pra ter uma boa ideia. Quando é simplesmente uma mina querendo se vingar e quando é realmente uma vítima que passou por uma situação seríssima. Então, ao contrário do que esses militontos adoram dizer, eu não quero ficar descredibilizando as vítimas reais desse tipo de caso. Mas nem de longe. Na verdade, o meu comportamento no privado é quase que o oposto. Se uma pessoa procura minha ajuda e eu tenho como ajudar, o meu instinto é acolher. Só que é impossível não perceber um padrão nesses grandes casos midiáticos. E esses são os casos que mais costumam destruir de verdade os caras que estão sendo acusados. Tem homem que literalmente morre por causa dessas falsas acusações. Por causa dessas mulheres vingativas que saem por aí inventando uma história só pra ver o cara que terminou com elas e que elas não aceitaram muito bem. Cara lixado na rua, moleque sendo lixado na rua. Esse tipo de notícia tá infelizmente cada vez mais comum. Até porque esse tipo de conduta está sendo incentivada por essa agenda misândrica feminista. Então a gente não pode misturar as duas coisas. Isso precisa ser combatido. A gente não pode aceitar um absurdo, um crime, porque talvez algumas pessoas que realmente sejam vítimas possam acabar se prejudicando. Pelo amor de Deus, um crime não justifica outro. Homens honestos não podem ser sacrificados para proteger mulheres honestas e que realmente acabaram sendo vítimas de coisas horríveis. Qualquer grande herói sempre fala: nós não negociamos vidas. Mas infelizmente no mundo real misândrico, a gente negocia sim. E o negócio é sempre bem claro. A gente troca a vida de um homem pela vida de uma mulher. Isso inclusive tá na lei. Em várias leis. O Estado, sempre que pode, faz essa troca. E pra vocês verem como os militantes odeiam essas verdades todas que eu tô trazendo aqui, quando esse caso do Selbit repercutiu, eles já ficaram em pânico falando: ai meu Deus, o tanto de gente que agora vai usar esse caso pra ficar falando de falsa acusação, falar contra o feminismo. Sim, tem que falar mesmo, porque é um problema muito grave. O problema não é só esse que o Selbit passou. O problema pelo qual o Selbit passou, vários outros caras passam. Então, assim quando uma mulher é vítima real de uma situação terrível, as pessoas conseguem perceber através daquilo que existe um cenário caótico contra as mulheres que a gente precisa resolver, o mesmo deveria valer para quando um cara é vítima de algo terrível, de algo absurdo. Mas é impressionante como essa galera pode ver
vez após vez. O Johnny Depp passando por isso, o Selbit passando por isso, o Márcio Smelling passando por isso, e ainda assim continuar tratando como se fossem casos isolados, né? Casos que não merecem tanto destaque e que não podem ser utilizados para apontar um problema grave que a gente tem na nossa sociedade atualmente. Enfim, é lógico que o meu vídeo ficou gigante porque eu precisava E o meu, então? destrinchar bem toda essa história. Como eu já tinha comentado ela de forma mais resumida há 4 anos atrás, agora que a gente tem todas as informações, eu achava que era necessário analisar não só o acontecimento em si, mas tudo que esse caso nos mostra sobre a nossa sociedade atual. E eu ainda vi gente tendo coragem de falar que por eu estar também analisando esse caso ideologicamente, eu não me importo com o Selbit, eu não tô nem aí com ele. Eu só me importo com a pauta ideológica. É claro, né? Há 4 anos, quando tava a internet inteira contra o cara, acreditando nas palavras dessa mentirosa compulsiva, cancelando o maluco e pintando ele como um completo sociopata abusivo, eu fui atrás dele pra conversar, pra escutar o lado dele e tive coragem de fazer um vídeo publicamente defendendo o cara quando tava todo mundo atacando e massacrando. Pra agora escutar que só porque eu quero mostrar que no fim das contas o tempo mostrou que a minha análise estava muito mais correta do que a do resto da internet, então eu não me importo realmente com o que está acontecendo com ele. Desculpa, mas eu defendi o Selbit quando isso era muito mais necessário. Agora que ele mostrou o lado dele para toda a internet, tá praticamente todo mundo defendendo o cara. Eu não preciso ser só mais um que vai vir aqui pra fazer essa defesa que eu já fiz há 4 anos. Eu tô mostrando pra vocês que é um absurdo que ele passou. E eu fico feliz que hoje o Selbit esteja num relacionamento saudável. E eu espero que essa história pare de atormentar ele, que ele possa seguir com a sua vida, independente das diferenças políticas e ideológicas que a gente tem. Sempre que eu falei do Selbit nessa rede social, mesmo que muitos dos meus inscritos não gostem dele por ele ter feito L, eu sempre falei dele bem. Porque, mano, eu conheci ele pessoalmente, ele sempre foi um cara legal comigo. Eu adorava o conteúdo dele sobre os enigmas lá também. E eu Cara, assim, se o que ele tá falando é verdade, né, o Wagner aqui, provavelmente é. Se ele tá falando do que o Selbit fez o L e tudo mais, quer dizer que ele é um cara assumidamente de esquerda. O Wagner, como um cara de direita, tá ali defendendo o Selbit, só mostra o quão honesto ele é, cara, sabe? E o quão indo para a verdade é o posicionamento dele, né? Não é sobre ideologia, é sobre verdade, sobre fatos, sobre a realidade. É uma coisa que muito provavelmente, quer dizer, muito provavelmente eu tô falando assim de 90%, uma pessoa de esquerda não faria por uma pessoa de direita. Mas eu também acho que uma pessoa de direita também geralmente não faria isso por uma pessoa de esquerda também, sabe? A galera era mais, assim, mente fechada. O Wagner, ele é um cara que sabe conversar, ele sabe dialogar, ele sabe ver os fatos, ele tá interessado pelos fatos. Pelo menos é isso que eu sinto nas análises dele. Diferente de muita gente, cara. E aí que tá, né? Eu vejo as pessoas muito como um igual, assim. A esquerda é um espelho da direita também, a direita é um espelho da esquerda. Claro que alguns são extremos em outras coisas e outros também são. E a mesma coisa, minha mulher também, eu acho que há muita semelhança em toxicidade, em conflitos. Por mais que eles não sejam os mesmos, existe uma comparação em certos tipos de violências, né? Eu não tô falando de violência física, tô falando de violência em geral. O homem tem sua violência, a mulher tem sua violência. A esquerda tem sua violência, a direita tem sua violência. E por aí vai, entendeu? Mas só essa atitude de ele estar fazendo isso aqui, eu fico até me pensando, teve canais de esquerda que já defenderam um caso de um cara de direita? Não sei. Não ia entrar nessa ondinha de cancelar o cara, mesmo ele estando no espectro político oposto ao meu, porque eu não faço as coisas desse jeito, eu não sou um sinalizador de virtude. Eu quero analisar o que é certo, eu quero apurar o máximo que eu consigo as informações para trazer para vocês uma opinião bem embasada que se aproxime o máximo possível da verdade. E se a verdade é o oposto do que a internet toda tá falando, e olha que muitas vezes é, eu vou ir contra a maré. E já mostrei por A mais B que não tenho problema nisso. Essa não foi a primeira e certamente não será a última vez que eu vou fazer isso. Às vezes é bom esfregar na cara de maluco, militante chato, que passou 4 anos falando que eu tava simplesmente passando pano pra ele, que tava defendendo um abusador, e no fim das contas, eu tava certo, e hoje o cara é obrigado a concordar comigo. E é engraçado, porque divulgaram esse vídeo 4 anos atrás no Twitter, e realmente os militantes ficaram revoltadíssimos com o fato de que eu estava certo desde o princípio. Pra você ver como o ódio deles é irracional. Mesmo quando eles sabem, quando o tempo prova que uma pessoa que eles não gostam tinham razão, eles não conseguem admitir. Eles não conseguem, sabe? Não dá, é mais forte do que eles. Porque é um ódio irracional. Mas eu já tô acostumado. Enfim, esse foi o gigantesco vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu. Mano. Mano, complicado. Foda, né? Olha só. Olha,
É um caso que é muito longo, né? Existe um exposed muito mais antigo e uma discussão muito mais antiga sobre tudo que aconteceu. Eu acho que o Wagner conseguiu trazer a opinião dele bacana, foi um ponto de vista muito interessante. Eu não tinha conhecimento desse PDF mesmo desse nível, e esse documento aqui eu vou dar uma olhada depois, mas eu queria até mais saber um outro lado, cara, porque eu não gosto de comprar um lado sem ver, sei lá, alguma pessoa tentando entender o outro lado da pessoa, entendeu? Assim, de cara, assim, obviamente, devido a só esse vídeo que eu vi, só essa informação que eu peguei, aparentemente é um dos mais variados, vários casos que existem da mulher sendo injusta pra caralho, mentindo pra manipular a verdade sobre o cara e acabar com a carreira dele, ainda mais quando o cara tá no auge. Parece uma coisa que era óbvio, né? Se a gente for levar tudo isso que foi mostrado aqui pelo Cebit como um fato, é extremamente previsível tudo que aconteceu. É mais um caso de injustiça, é mais um caso de uma maluca, né? De uma raluca. É foda, cara, é foda. As coisas estão pra mudar enquanto o mundo acaba. A gente ficou tão saturado como seres humanos mesmo, sobre essas falsas acusações, sobre essas injustiças, que as coisas finalmente estão vindo à tona, e essa cultura de cancelamento que dominou a internet por muito tempo tá começando já a esfriar, e as pessoas estão começando a abrir a mente deles. Claro que ainda existe uma resistência muito forte, mas eu acho que isso tá mudando. Eu tô vendo isso mudar. E, galera, é isso. Eu já apunei tudo que tinha opinado no vídeo, não quero que ele fique maior do que ele já tá. Se vocês quiserem me recomendar qualquer outro vídeo, gente, podem recomendar. Eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, inclusive. Se vocês quiserem que eu reaja a assuntos sérios, assuntos polêmicos, coisas assim como essa, vocês podem mandar pra mim também, tá? Eu não preciso reagir necessariamente apenas à música. Eu gosto de dar meu ponto de vista, eu gosto de aprender um pouco mais também sobre o que tá acontecendo. E é isso, rapaziada. É só mandar que nós reaja.